Hoje, então, vou abordar de um problema muito comum e muito conhecido aqui em Cachoeira, que são as questões dos lixões, né? Os resíduos lançados em lixões acarretam um problema de saúde pública, com a proliferação de vetores de doenças, como moscas, mosquitos, baratas, ratos, geração de gases que causam os odores desagradáveis e a intensificação do chamado efeito estufa, que provoca aquele conhecido aquecimento global, e principalmente poluição do solo, das águas superficiais subterrâneas pelo chorume. Chorume, todo mundo sabe, é aquele líquido de coloração escura, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no lixo. E ele tem alto teor, então, de contaminação, pois ele requer muita quantidade de água para ser diluído até ele alcançar aí o equilíbrio na natureza. Então, quando ele alcançar uma sanga, ele pode então matar tudo que estiver lá, como peixes, aves e demais fauna aquática. Em termos ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, do solo e das águas e provocar então a poluição também chamada visual. Nos casos de lançamento de resíduos em encostas e barrancos, é possível ainda ocorrer a instabilidade dos taludes pela sobrecarga de material que fica ali. A absorção temporária da água da chuva provoca os deslizamentos. Em termos sociais, os lixões a céu aberto interferem na estrutura local, pois a área torna-se atraente para populações de baixa renda do entorno que buscam na separação e comercialização uma maneira alternativa de trabalho e também muito rentosa hoje em dia, apesar muitas vezes das condições serem insalubres e subhumanas dessa atividade, pela cidade. Pode-se também acrescentar ainda a esse cenário o total descontrole quanto aos tipos de resíduos recebidos nesses locais, verificando-se até mesmo disposição de dejetos originados de serviço de saúde, e também industriais nesses resíduos. Também é comum associar aos lixões fatores altamente indesejáveis, como a presença de animais e problemas sociais e econômicos com a existência de catadores, nos quais eles retiram do seu sustento, muitas vezes residem no próprio local. Embora o chorume e os gases sejam os maiores problemas causadores, por essa decomposição do lixo, outros problemas associados com a sua disposição podem assim ser compreendidos, como a produção de fumaça e odores desagradáveis, uma agressão estética à paisagem natural da cidade, riscos de incêndio, intensificação do chamado efeito estufa e o aparecimento de catadores despreparados, desorganizados, precários, um trabalho ainda muitas vezes utilizando de mão de obra de criança e, além disso, esses lixões podem levar à desvalorização imobiliária das vizinhanças. O maior problema ao se formar um lixão é corrigir o lixão. Muitas vezes se torna caro e demanda também bastante tempo, além de muita mão de obra. Até mesmo galhos, quando colocados sem o devido tratamento, podem levar a um risco, porque eles não têm um tratamento adequado. Então seria o encaminhamento melhor para eles a compostagem e uma trituração para acelerar esse processo. Após esse tratamento, o material verde então pode ser distribuído em canteiros, as chamadas leiras de compostagem. O processo pode ser acelerado também com a utilização de uma mistura de outros materiais, como folhas e também acréscimo de água. A água na leira, no canteiro, pode ser jogada por cima do próprio canteiro e acelerar o processo. Uma das técnicas também utilizadas para o encerramento de uma área degradada pela disposição inadequada de resíduos envolve a remoção de tudo que ficou lá e o seu transporte até um local previamente preparado, seguido pela recuperação da área escavada do solo, tem que ser removido, então esse solo que fica contaminado, e também a vegetação de espécies ali tem que ser revegetado, digamos assim, geralmente, preferencialmente usando gramíneas, para replantar e regenerar essa área contaminada. Com tudo isso que foi dito, essa é uma alternativa só viável quando a quantidade de resíduos a ser removida e transportada não for muito grande, pois essas atividades representam elevados custos e dificuldades operacionais que podem inviabilizar, então, economicamente esse processo de limpeza da área. Então, a quantidade de resíduos é um termo de ampla relatividade, porque as prefeituras com maiores recursos e orçamentários possuem equipamentos para tirar isso e remover, E quem é pequeno, quem não tem o apoio, ou quando não se tem o apoio da iniciativa pública, fica difícil remover esses entulhos.
E a responsabilidade não é só da prefeitura, ela é de todos. Então todos nós temos que corrigir esse problema. Lembre-se, se deixei criar um lixão em meu terreno, a responsabilidade é minha e eu terei que arcar com os custos dessa chamada remediação da área. A área então deve ser cercada, isolada, todo o material reciclado deve ser encaminhado, ensacado, e levado a um aterro controlado ou também encaminhado à coleta pública. Então vamos fazer nossa parte e cuidar da nossa cidade. Denuncie, faça mutirões de limpeza e ajude a tornar nossa cachoeira cada vez mais agradável. E mais uma vez, se enxergares alguém largando resíduo no local proibido, denuncie. Se não quiseres se identificar, não tem problema. O sigilo do denunciante é sempre preservado pelos órgãos competentes. E não esqueça de anotar a placa ou tirar uma foto mesmo do infrator, tá certo? Então por hoje era isso e até a próxima.